mais para trás aqui. Tá. Tudo bem, Marcos? Tudo bom? Por que você está deitadinho? Pois é, eu vou alterar aqui. Opa, tinha todo o mecanismo aqui, mas vamos assim, ó, vamos fazer desse jeito. Olá, Marcos, como é que começou a semana por aí? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, Que ótimo. meio em isolamento, meio não isolamento, trabalhando bastante online, né? Então, tem conseguido fazer muita coisa nesse período de isolamento. Pois é um momento muito incerto que a gente está passando, né? A gente não sabe qual vai ser o próximo passo, assim, no mundo todo, né? Tem essa questão, né, de isolamento social. Nos Estados Unidos, a gente está vendo isso com as universidades americanas também, que estão mudando, né, tentando fornecer soluções para candidatos que não estão nos Estados Unidos, mas que querem estudar nos Estados Unidos. Na Europa também passou pelo mesmo, as mesmas dificuldades, né? Eu acho que esse momento também está forçando as instituições a serem mais flexíveis, né, com as soluções que eles trazem para candidatos, principalmente para candidatos internacionais, né, que têm que É. aplicar para visto de estudos, etc. Eu estou vendo aí as pessoas mandarem corações. Eu agradeço o carinho de todo mundo aí que está assistindo a gente. Primeiramente, Marcos, eu queria dar as boas-vindas para você. A gente trabalha faz um tempo. Para quem não conhece, Marcos trabalha com coaching vocacional e nós temos uma forte parceria aqui da Steinberg com o Marcos, né, para candidatos que querem estudar fora, mas ainda não sabem exatamente qual é o curso, né, que eles querem estudar. Então, Marcos, você é uma peça muito importante nesse processo todo de admissão para universidades fora, né? Eu sei que nós vamos entrar um pouco em algumas perguntas, mas para esclarecer sobre o seu trabalho, sobre você, e também sobre a decisão, o efeito de candidatos tomarem uma decisão errada, né, na escolha de cursos. Então, eu acho que isso é um assunto muito importante, né, que a gente vai conversar em breve. Para aqueles que estão nos assistindo, nós vamos abrir no final desse vídeo para uma rápida sessão de perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou perguntas para mim ou para o Marcos, né, sintam-se à vontade de deixar as perguntas aí nos comentários que nós vamos tratar. Nós vamos chegar nessas perguntas e responder no final dessa live. Então, novamente, para aqueles que acabaram de entrar, eu estou aqui com o Marcos Souza, que trabalha com coaching vocacional. Né, Marcos, apesar da gente trabalhar juntos, você também é um grande amigo, né? Eu queria agradecer, assim, não só pelo trabalho que a gente faz juntos, mas também por trabalho que você faz para a sociedade, assim, de modo geral, né? Ajudando as pessoas a tomarem a decisão certa, para evitar qualquer imprevistos, né, profissionais mais para frente. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse live, né? E, Marcos, eu queria começar, aliás, eu sempre me interessei, eu nunca fiz essa pergunta para você, né? E eu queria saber um pouco mais sobre a sua história. O que te trouxe para o coaching vocacional? Como que você chegou a ser um coach de carreiras, praticamente, né? Bacana. Então, em primeiro lugar, eu que quero agradecer a oportunidade de poder conversar, né, com o pessoal que também faz parte do teu público nesse momento, né? E agradecer a parceria que a gente tem, uma parceria que
funciona muito bem, porque ela é importante, principalmente para quem quer estudar fora do país, fazer uma boa escolha. Não adianta simplesmente escolher estudar fora do país, mas estudar o quê? Né? O meu trabalho é um pouco antes, né? É exatamente estudar o quê? Seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Então eu agradeço bastante essa oportunidade e essa confiança no meu trabalho. Tá bom? Bom, Steph, a minha carreira, na verdade, ela começou lá atrás. A minha primeira formação mesmo foi em matemática, né? Eu fiz matemática para a área de TI, né? Eu me formei, Caramba. e me formei bacharelado em matemática para TI, trabalhei com isso durante muitos anos, fiz carreira nisso, né? Programação, análise, treinamento, mentoração, seleção de pessoas, liderança de projetos, liderança de grupos. Então, esse é o lado do Marcos, que é o lado bem exatas, né? Que é o lado atraente e atrativo para quem gosta muito de exatas, né? Mas isso é uma parte da minha história, né? É uma parte da minha história, porque eu comecei minha carreira assim, comecei lá atrás, como a minha primeira opção como matemática, e iniciei a carreira. Só que, em paralelo, eu comecei a trabalhar com adolescentes também. Não em TI. Eu comecei a trabalhar com adolescentes numa igreja. E trabalhar com adolescentes, para quem não conhece, eu era muito novo na época, requer alguns cuidados, requer alguns conhecimentos. Eu me senti meio despreparado, né, para trabalhar com projetos com adolescentes, dando aula para adolescentes. Aí eu falei assim, bom, preciso de uma formação. Aí eu fui e fiz pedagogia e acabei me formando Interessante. tanto na parte de administração escolar, que é uma formação que tem, como também em orientação educacional. Orientação educacional permite que você seja um orientador vocacional também. Então, foi assim que eu comecei a conhecer o mundo vocacional. Foi através do curso de pedagogia. Continuei trabalhando com os adolescentes de forma voluntária, né? Mas trabalhando ainda na área de TI, né? Mas trabalhando com eles, gostando muito, eu senti falta de um pouco mais. Falei assim, bom, a gente precisa tratar, às vezes, as questões emocionais também de um adolescente. E aí eu fiz uma formação também em psicanálise. Então, eu me formei em psicanalista. Sempre isso em paralelo com o meu mundo de TI, né? Para me ajudar a estar mais preparado para poder atender os adolescentes e também o público em geral, no caso. Então, isso ficou um trabalho voluntário à parte que foi acontecendo. Até que chegou um momento que eu fiz a transição realmente de carreira, em que eu saí da área de TI e aí fui realmente para a área vocacional. Inicialmente como? Como orientador vocacional, que era a minha formação. Pedagogicamente, eu tinha essa formação para isso. Só que eu senti falta de alguma coisa a mais ainda, né? Falei assim, puxa, está faltando alguma coisa. E aí fui buscar o coach. E acabei fazendo a formação de Master Coach de Carreira, né? O Master Coach de Carreira é o coach especializado para trabalhar com tudo que se envolve na parte de carreira, seja aí de adolescentes, jovens, adultos, né? Então, nessa formação, o que eu mais me apaixono mesmo, o que eu mais gosto mesmo, é o coach vocacional, que faz parte do Master Coach de Carreira. Mas eu trabalho também com coach de carreira, quem está transicionando de carreira, quem está buscando uma recolocação no mercado e não está passando nas entrevistas, ou quem está, por exemplo, encerrando uma carreira, está se aposentando e quer buscar uma outra coisa para fazer na vida. Eu também trabalho com isso, por ser Master Ah, que Coach de legal. carreira. Mas a minha especialidade mesmo é a questão do coaching vocacional, ok? Legal, muito interessante. Olha só, eu nunca imaginei, Marcos, que você começou estudando matemática, mas eu acho que a gente aprende alguma coisa nova todo dia, né? Para mim ajuda muito, porque assim, o fato de eu ter esse lado forte de exatas me ajuda a ser muito organizado, as minhas planilhas, meus controles, meus diretórios. Então é um perfil meu que veio exatamente dessa formação, né? A facilidade, às vezes, de usar algum software, ou usar talvez alguns aplicativos, tudo. Então isso ajuda bastante, né? Legal, bacana. Nossa, uma história muito interessante, né? Muito diversa também, né? Começando com matemática, depois partindo para fazer coaching, né? Eu acho que é super interessante essa trajetória, né? Eu acho que hoje em dia também nós temos, aqui na Estudar Fora, a gente trabalha muito com candidatos que estão determinados de estudar fora, né? Mas não sabem exatamente o que eles querem fazer. Nós temos, eu acho que a gente chegou a comentar também em algumas das conversas que a gente teve, Marcos, tem candidatos que querem fazer, por exemplo, direito nos Estados Unidos, que é um curso que não existe.
Ou então medicina nos Estados Unidos, que também é um curso que não existe, né? Então, eu acho que nesse sentido é uma área bem dinâmica também, essa área de ter que escolher, né, a carreira, etc. Porque diferentes países têm, né, cursos diferentes, regulamentações diferentes, etc. Então, é justamente aí que nosso trabalho juntos acaba criando bastante sinergia, né? Para o pessoal que quer estudar fora, mas ainda não sabe qual curso eles querem fazer. E relacionado com isso, Marcos, por que é tão difícil a decisão da escolha de um curso universitário e qual que seria o impacto de uma decisão errada de um candidato que acaba escolhendo por um curso errado? É interessante porque normalmente quando a gente tem que optar pela nossa primeira carreira profissional, que é a nossa primeira formação universitária, normalmente é um adolescente ou um jovem que está muito no início da vida ainda, né? Tem muita coisa que ele precisa descobrir ainda e ele tem que às vezes fazer já a opção por um curso universitário, uma primeira carreira a ser seguido. Ah, mas deveria esperar um pouco mais? Também não existe a possibilidade de ficar esperando muito tempo, né? Quando que vai ser o momento que pode dizer, agora estou maduro para escolher? Na realidade, o melhor momento para escolher é quando você está preparado para escolher, não é na idade, né? E aí o que que Uhum. acontece? Muitas vezes esse adolescente jovem é a primeira vez que ele está tomando uma decisão importante. Até então, às vezes, o pai decidiu onde, o pai e a mãe decidiu onde ele ia estudar, onde eles iriam morar como família. E aí, nesse momento, pela primeira vez, muitos vão ter que tomar uma decisão sozinhos. Às vezes com o suporte dos pais, às vezes tem uma orientação, mas é ele que vai tomar essa decisão. Salvo algumas famílias que impõem, né? Mas não vão pegar Uhum. nesse caso. Vão pegar naquele caso que o adolescente ou jovem tem que decidir. E aí, essa grande decisão vai gerar uma angústia muito grande para ele. Porque o que vai acontecer? Ele vai ter que abandonar algumas escolhas. E isso é complicado, né? E isso é uma coisa que é bem interessante, Stefano, que essa Uhum. problemática que existe agora da decisão do curso universitário, decisão de uma carreira, é uma coisa nova, se a gente for pensar. Não é muito antiga isso, tá? Por quê? Porque antigamente, se a gente pegar uns anos atrás, né, o século passado nós estamos falando do século XX, pertinho da gente aqui, normalmente, quem determinava a carreira ou a profissão de um adolescente jovem era a camada social dele. Então, nunca alguém da camada social baixa ia ter uma carreira de um cargo muito alto, salvo alguma exceção, né? Ou então, por exemplo, a família já falava, nós somos todos comerciantes, você vai ser comerciante. Nós somos todos da área da advocacia, você vai ser advogado. Durante muitos anos foi assim, né? Ou então era ensinado de pai para filho, né? Então, o pai, por exemplo, tinha lá, trabalhava com olaria, trabalhava com tijolos, né? Ele ensinava o filho como fazer isso. A pessoa que tinha uma plantação ensinava o filho a fazer isso, né? Então não tinha nem tanta opção profissional. Se a gente pegar mesmo assim a história de há uns 40 anos atrás, também não tinha tanta opção. A gente tinha as carreiras macros, né? Direito, as licenciaturas, medicina, engenharia, e não tinha tanta opção. Hoje, se você pegar engenharia, tem mais ou menos acho que mais de 30 tipos de cursos de engenharia diferente, porque ele foi todo subdividido, né? Então, assim, antes era mais fácil, tinha menos opções, era mais fácil. Quando chega em 1902, é que vai começar um trabalho de orientação vocacional, lá na Alemanha. Vai começar um trabalho, por quê? A gente está falando exatamente daquele momento da industrialização, que precisava das pessoas certas no lugar certo. E aí, a orientação profissional ou vocacional ajudava muito. Quem pode ser alguém para trabalhar na linha de produção? Quem vai trabalhar como secretária? Quem vai ser, por exemplo, um líder? Então, era o primeiro andar, primeiro caminhar na esteira da parte vocacional, que era colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Hoje não funciona mais assim. Né? A orientação vocacional e o coach vocacional não funciona assim. Na realidade, Uhum. dá muito mais liberdade para a pessoa que está participando tomar essa decisão, identificar que talvez ela não tenha todas as habilidades necessárias, mas ela pode optar e ela vai ter que se empenhar para conseguir aquilo que ela quer, né? Agora, outra coisa interessante, quando a gente fala que tinha poucas opções, atualmente, no Guia do Estudante, que era publicado anualmente, no ano passado, que foi o último que foi publicado,
tem 280 cursos diferentes como opção. Então, assim, para o adolescente e para o jovem, já é difícil tomar uma decisão. Isso é uma coisa nova. Às vezes a família não sabe ajudar nessa hora. Ou vai impor ou vai deixar. Adolescente jovem fica perdido. Aí ele vê toda essa gama de opções. E aí ele sabe que existe uma gama de opções fora do Brasil também. Cursos diferentes que não tem aqui no Brasil, que tem fora do Brasil. Então tem essas Sim. 280 opções. Vou dar um exemplo básico, né? Antigamente, quem queria fazer educação física, por exemplo, né? Fazia um curso, educação física. Hoje você pode optar por bacharelado de educação física, que é para quem quer ser personal trainer, dono de academia, por exemplo. Ou você pode ser um licenciado em educação física, que aí vai ser aquele que vai dar aula nas escolas. Ou você pode fazer um curso chamado Ciência dos Esportes, que assessora toda a parte da esportiva. Então, assim, aumentou muito, né, as opções que a gente tem disponíveis para tomada de decisão. Agora, imagina assim, alguém que é novo na tomada de decisão, que nunca fez isso, como é difícil tomar essa decisão sozinho. Sim, eu me lembro quando eu estava tomando a decisão, né, de estudar na faculdade. Eu sabia que eu era apaixonado por biologia na época, né? Entrei num curso de pré-medicina, eu lembro, né, muito bem. Não me identifiquei, acabei partindo para relações internacionais, que foi o que eu acabei estudando, né? Mais pela vida internacional que eu tive como criança, né? Crescendo em diversos países, etc. Mas aquela pressão de ter que escolher o curso realmente era uma pressão até que chega até a ser negativo, né? Você se sente na obrigação de ter que escolher alguma coisa, uma profissão que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Eu acho que a gente já chegou, inclusive, a comentar sobre esse ponto, né, Marcos? É até um pouco cruel, eu diria, né? A gente ter que escolher num determinado momento que a gente vai acabar fazendo durante o resto da vida. No meu caso, não foi bem assim. Eu estudei relações internacionais, acabei depois partindo para contabilidade. Eu sou contador, né, por formação. E depois, agora eu entrei nessa questão de mentoria, né, para estudar fora. Então, a minha vida foi mais ou menos uma montanha-russa, né, depois de escolher o que eu queria estudar. Mas eu acho que também eu não sou o único que está nessa situação, né, de ter essa dificuldade de identificar, né, o que é estudar, mas baseando onde a pessoa se vê, né, trabalhando, né, no futuro. Uma coisa interessante também é que, assim, o adolescente jovem tem que tomar a decisão, né? Às vezes acerta, às vezes não acerta, né? E só que toda decisão vai ter um impacto. Pode ser um impacto bom, um impacto ruim, né? Então, tem uma pesquisa do INEP que eu acho muito interessante. O que eles fizeram? Eles acompanharam adolescentes e jovens de 2010 a 2017. Então, eles acompanharam, em 2010, quem entraram nas faculdades brasileiras, mais ou menos, mais 2.200 universidades, em 24 mil cursos, mais ou menos, lá em 2010, o 2 milhões e 500 mil alunos. E eles acompanharam, o INEP acompanhou. O INEP é o Instituto Nacional de Pesquisa, de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, né? Ele cuida dessas áreas de pesquisas, né? E aí ele acompanhou de 2010 a 2017 e publicou em 2018 o estudo. Em 2010, teve 2.500 2 milhões e 500 mil alunos que entraram na universidade. Cursos diversos, faculdades diversas. Passado esses anos, fizeram um corte em 2017, descobriram o seguinte, que 56% não se formou no curso que entrou. Então a gente está falando de quase 1 milhão e 400 mil alunos que entraram em 2010 e não se formaram naquele aluno. 10% ainda estava cursando. Provavelmente reprovaram, foram, né, não chegaram a ser jubilados, foram só reprovados e puderam continuar fazendo. E desses, só 34%, então de 2 milhões e 500 mil alunos que entraram na faculdade em 2010, só 800 mil que concluíram até 2017. E que a desistência foi uma média mais ou menos de 30% dos alunos no primeiro e no segundo ano de faculdade. Tá? Então são números que assustam.
Isso que quer dizer isso? Quer dizer que houve uma escolha errada aí, né? Uma Sim, escolha que teve muitos prejuízos aí, né? pois É, é. e falando um pouquinho de prejuízo, vamos pensar na parte financeira, por exemplo, tá? Se a gente pegar uma faculdade brasileira, vamos pegar um custo aqui de 1.500 a 2.000 reais por mês, por exemplo. Durante um ano, a gente está falando de mais ou menos 18 a 24 mil reais, né? Que a pessoa gastou no primeiro ano, desistiu, e não é pouco dinheiro, né? Quando a gente fala de 24 mil reais, não é pouco dinheiro. Ah, mas eu vou Uhum. tentar uma faculdade pública, porque a faculdade pública não tem custo para mim. Então, não tem almoço de graça. Alguém está pagando a faculdade pública. É eu e você que estão pagando a faculdade pública de alguém através dos nossos impostos, né? Então, Uhum. eu tenho os números aqui também. Um curso público custa para o governo mais ou menos entre 13 e 50 mil reais por ano, um curso de uma universidade pública. Então, o jovem adolescente que entrou lá e fez durante um ano o curso, seja lá qual for, e desistiu, ele está dando um prejuízo para o Brasil, para o governo brasileiro, que pode ir de 14 a 50 mil reais, que não é pouco dinheiro. Caramba. É. Vamos pensar agora quem escolhe estudar fora do Brasil. Ah, eu quero estudar fora do Brasil, eu quero ir para a Europa, eu quero estudar na Inglaterra. Ah, não, eu quero estudar nos Estados Unidos. Tá bom. Estados Unidos, um curso lá fora, custa mais ou menos 50 mil dólares por ano. E eu não tenho as estatísticas da desistência do exterior. Essa informação eu não tenho. Mas deve existir também pessoas que escolheram, estão fora do Brasil e tiveram que abortar o plano, porque não é o que gostaram, né? Então, existe Sim, um impacto financeiro muito grande, né, para ser levado em consideração numa decisão precipitada, às vezes, né? Sem falar o seguinte, quando a gente está fazendo um curso, o adolescente jovem desiste da faculdade, ele teve o tempo gasto dele e teve duas coisas que são muito fortes. É a frustração e a desorientação. Frustrado porque ele fez a opção e não deu certo, e uhum. desorientado porque assim, eu já tentei, o que eu vou fazer agora da vida? Se eu já não sabia antes, eu sei menos ainda, né? Sim, pois é. E infelizmente eu fiz parte dessa montanha-russa, né, Marcos? Eu comecei com pré-medicina, né? Lembrando que nos Estados Unidos não existe o curso de medicina. Inclusive, nós temos uma pergunta a respeito disso que nós vamos voltar no final da live para responder. Uma pergunta da Débora Daiane. Aliás, complementando nisso, para aqueles que acabaram de entrar na live agora, se vocês tiverem qualquer dúvida para mim ou para o Marcos, sintam-se à vontade de escrever a pergunta aí nos comentários, que no final dessa sessão nós vamos ouvir, na realidade, ler as perguntas, né, e responder na íntegra, né, responder da melhor forma possível. E, Marcos, com relação às etapas envolvidas no processo de coaching vocacional, você gostaria de falar, não sei se tem etapas pré-definidas, como que funciona todo esse processo? Tá. O método que eu trabalho, ele funciona assim de maneira, né? O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar com adolescente ou jovem, seja para coach de carreira ou seja para um coach vocacional. A primeira etapa que a gente sempre trabalha é o autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais então, como funciona essa etapa de autoconhecimento, né? Mas a princípio esse é o autoconhecimento. A gente trabalha várias sessões para que o adolescente jovem saiba se definir, saiba realmente quem ele é. Porque se ele não souber quem ele é, não dá nem para ir para a próxima etapa. Porque o que é a Uhum, próxima etapa? A próxima etapa é se planejar para tomar a decisão, né? Estabelecer planos de ação, ver alguns hábitos que precisam ser modificados e começar as pesquisas, né? Das pesquisas de todos os cursos que existem disponíveis, e aí vai fazer uma amarração do autoconhecimento, daquilo que ele sabe quem ele é, com tudo com aquilo que está disponível no mercado, seja ele brasileiro ou fora do Brasil, né, para poder casar qual seriam a melhor ou as melhores opções para ele. Né? E a gente sempre uhum, encerra a fase de coaching vocacional fazendo uma revisão geral, fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, e vendo se algum ponto ficou desamarrado. Né? Por quê? Qual que é o grande objetivo, né, Stefano? Depois do autoconhecimento, bom, o adolescente ou o jovem já sabe quem ele é, já sabe
detalhes importantes sobre ele. Então, tá bom. Então, vamos ver agora as opções. Então, a gente trabalha essas 280 opções que eu falei do guia do estudante, eu apresento. E a gente trabalha essas 280 opções a princípio. E mais aquilo que o próprio adolescente jovem traz como ideias que ele está pensando em trabalhar. Como a gente trabalha alguns testes também, a gente trabalha algumas ferramentas específicas que vão fazer com que surjam outros cursos que, olha, esse curso parece que tem mais a ver com tal pessoa. Então, a gente começa num universo grande de curso, que a gente chama de análise inicial, que é tudo. Então, assim, mesmo que chegue um adolescente jovem e fale assim, eu quero fazer medicina, por exemplo, ou eu quero fazer biologia, por exemplo. Tá bom, só que antes vamos ver tudo. E acontece isso de muitas vezes a pessoa fala, está tão às vezes bitolado naquele curso só que não está aberto para outras opções. Pode ser que ele vai fechar naquele curso que ele queria mesmo, mas vamos ver as outras opções. Né? Então tem aquele que não sabe nada, então vamos tentar delimitar. Tem aquele que já sabe um pouquinho, a gente aumenta um pouco mais para dar opções para ele. Por quê? A gente vai diminuindo cada vez mais a quantidade de cursos. Perfeito. Até que a gente fecha no número, que é um número ideal. Normalmente a gente fecha em 6. Tá? Esses 6, a gente vai para uma outra fase, que é para a grade curricular e perfil das universidades brasileiras. Então, o que nós vamos ver agora? Temos 6 cursos. Vamos agora pesquisar 4 universidades para cada um desses 6 cursos. O adolescente jovem vai pesquisar, eu vou sugerir algumas universidades, ele vai incluir alguns na pesquisa dele, e ele vai identificar a grade curricular de cada um. Vou pegar um exemplo, o curso de geografia, por exemplo. Tá, ele vai ter lá 4 universidades, ele vai ver qual é a grade curricular dos 4 cursos de geografia. Por quê? Embora seja o mesmo curso, as grades curriculares são diferentes. Por quê? Existem os enfoques das faculdades. Algumas são mais de pesquisa, algumas são mais norteadas para algumas áreas. Se você pegar psicologia, por exemplo, se você pegar a psicologia num tipo de universidade, você vai ver muita formação psicanalítica. Se você for numa outra faculdade, você vai ver tudo menos psicanálise. Tem um certo preconceito com psicanálise. Né? Sim, Então, exatamente. né? Então, o que o coaching, que a gente chama, vai estar fazendo? Ele vai olhar 4 grades curriculares para ver se ele gosta das 4. Se ele gostou das 4, é porque ele gosta realmente do curso. Se ele não gostou das 4, mas teve um que chamou atenção, bom, então, geografia eu gosto se eu fizer em tal faculdade. Então, ele já fechou um pouquinho mais. Agora, se ele não gostou da grade curricular de nenhum, está descartado de geografia. Aí ele faz a pesquisa do quanto custa, como é que é o processo de ingresso, a localização, que é um outro erro que muitas vezes o coach erra. Ele escolhe um curso, só que o campus fica às vezes lá na Bahia, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo de ciência dos esportes. Tinha um rapazinho que queria fazer ciência dos esportes, já tinha escolhido. Perfeito. Eu quero estudar em Campinas. E a Unicamp tem, bacana. Só que ciência dos esportes da Unicamp não é em Campinas, é em Limeira. Então, assim, foi uma surpresa isso. Se você pegar, por exemplo, odonto da USP, tem no interior também, tem lá em Ribeirão Preto. Então, não é só no campus aqui. Então, tem que estar esperto para isso. Então, a gente faz toda essa pesquisa, né? Então, 4 universidades para cada um dos cursos, para ver se ele realmente tem a ver com ele. Desses 4, a gente tenta diminuir alguns. Já, não achei bacana o curso quando eu estudei, mas não gostei da grade curricular, tá fora. Então, às vezes a gente chega aí numa escala, diminui às vezes para 2, 3, essa é a média. Para ir fazer uma outra pesquisa, que é a rotina profissional. Que aí é pesquisar com profissionais sobre a rotina profissional. E aí a minha orientação sempre converse com um profissional recém-formado, alguém que já tenha 5 anos, pelo menos, já na profissão dele, e alguém que tenha mais de 10 anos. E aí tem um esqueminha de umas pesquisas que eu entrego para a pessoa, aí o coach vai atrás para pesquisar. Eu tenho um banco de dados também de pesquisas que eu já fiz. Né? Para quê? Para que aí o coach escolheu uma grande quantidade de curso, diminuiu, afunilou, pesquisou grade curricular, funilou, viu a rotina profissional, até que ele chegue numa decisão. Qual o grande objetivo? Chegar em 1 ou 2 cursos. Tá? Que normalmente Sim, é isso que tem acontecido. Porque aí acaba funilando bastante, né? É entre um ou outro, né? Em vez de ter toda aquela lista, né, de possibilidades.
E às vezes precisa ir de volta, um passo atrás, se surgiu alguma dúvida, né? E a gente encerra o processo, o do vocacional, do coach vocacional, com uma lista de habilidades a desenvolver, ou seja, que agora terminou o processo, perfeito, não está abandonado. Ele sai com uma listinha lá de habilidades que ele identificou que ele precisa melhorar, independente do curso que ele vai fazer, ele precisa enquanto pessoa, enquanto futuro profissional, que ele precisa melhorar. A gente monta um plano de objetivos e metas para o próximo semestre, quais são os próximos passos que ele tem que dar. Por exemplo, eu preciso me estudar mais matemática, eu preciso fazer um cursinho, eu preciso fazer um curso básico desse assunto, por exemplo, cinema. Eu quero fazer o curso de cinema, bacana. Então, faz esse próximo semestre um curso introdutório de cinema, para ver se você gosta. Então, ele sai com um planinho montado, né? E o terceiro Sim, passo que a gente faz no final se ele tem interesse de estudar no exterior, aí eu passo a bola para você, né? Aí eu falo assim, olha, sim, fizemos o processo, chegamos nesse ponto, a gente vai conversando durante o processo, né? Quando eu já sei que a pessoa quer estudar no exterior, como aconteceu recentemente, né? Já vou avisando, tais cursos, diminuiu, agora tá chegando, tá terminando, então quase fazendo gol, né? Quando faz o gol, eu te sim, aviso. sim. E aí a bola continua com você através do trabalho da tua empresa, né? Legal, não, muito interessante. Eu achei muito interessante que você falou sobre candidatos que escolhem a universidade pelo nome da universidade, né? Como foi o caso, por exemplo, da Unicamp, alguém quer fazer ciência do esporte, e o campus é aqui do lado em Limeira, né? Para quem quer estudar fora, também nós vemos muito, assim, a maioria dos candidatos querem estudar nas melhores universidades, né? Em Harvard, tem muitos querendo estudar em NYU, que as duas faculdades são as minhas faculdades, eu sou o meu alma mater, né? Mas muitas vezes o curso ideal para o candidato é numa universidade menor, assim, talvez menos conhecida, né? Então é isso, eu acho que também acontece muito aqui no Brasil, né, das pessoas escolherem mais a universidade, né, que o curso, né, que eles querem fazer. Eu acho que isso tem muito a ver com relação ao equity, né, a brand equity das universidades, o renome da universidade, etc. Mas nem necessariamente significa, né, que seria a melhor opção para o candidato, né? Então, achei isso bastante interessante. Até, E, só sim, pegando esse ponto que você colocou, às vezes uhum, existe uma preocupação muito grande de fazer uma faculdade de ponta logo de cara, como se nunca mais tivesse que estudar na vida, como se bastasse sim, fazer essa baita faculdade fora do Brasil ou aqui. É mentira isso. Na verdade, você vai ter sempre que estar estudando. Eu ainda estudo, né? E, assim, a gente está sim, sempre fazendo curso. Então, o que pode fazer no portfólio de faculdade, portfólio de cursos, caso a pessoa não consiga fazer a primeira grande faculdade, o que ela pode fazer? Ela pode programar uma pós-graduação numa faculdade mais renomada, por exemplo. Um mestrado numa faculdade mais renomada ainda. Então, pode fazer uma escadinha de evolução do seu currículo acadêmico. Mesmo que não comece com uma faculdade de primeira linha, por exemplo. Né? Porque isso não vai garantir, a primeira linha não vai garantir a vida toda da carreira da pessoa. E, de novo, é o início da carreira de um adolescente e jovem. Eu sempre falo isso, nós estamos definindo os próximos 5 anos da tua vida, que é o tempo que você vai fazer a faculdade e começar a trabalhar. Na verdade, é isso que você vai sim. fazer. E aí é um outro momento depois, né? Pois é, não, bastante interessante mesmo. E Marcos, qual a importância da etapa de autoconhecimento que você havia mencionado e como que ela é aplicada nos candidatos na sua mentoria? Aquilo que eu comentei, né? A etapa de autoconhecimento vale para qualquer coach. Né? Não só o meu trabalho de coach de carreira, com coach vocacional, qualquer coach, isso é muito importante. Né? Porque a pessoa precisa saber quem ela é. Né? Normalmente, quando a gente pergunta para a pessoa, quem é você? A pessoa responde o nome, a idade, a filiação, local de nascimento e qual é a profissão dela. Né? Mas não é isso que define a gente, na realidade. Né? Na realidade, é muito mais outras coisas que definem cada um de nós. Então, o que me define, né, é quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que me inspira, o que é o meu projeto de vida, quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas fraquezas. É importante estar vendo isso. Quais são as minhas expectativas de vida.
a médio, curto, médio e longo prazo, quais são minhas prioridades, né? Onde eu quero morar, né? Quando fala de um coach vocacional, tá bom, você quer trabalhar e você quer morar, você quer trabalhar onde? Então, de repente, vou dar um exemplo, né? A pessoa quer fazer agronomia, por exemplo, e detesta a fazenda, por exemplo, detesta o interior, vai ser mais complicado para ele, né? E vice-versa, né? Detesta trabalhar no escritório e vai escolher um curso de direito, por exemplo. Tudo bem, existem algumas ramificações aí que você pode encaixar, né? Dá para, mas fica muito mais difícil. Então, a etapa do autoconhecimento é exatamente isso, é identificar principalmente o que que me inspira, né? O que que inspira o coaching, né? E trazer ele para a realidade, né? Com que recursos ele pode contar? Quais são os recursos pessoais que ele tem, e não são recursos financeiros? Quais são os recursos que são inatos dele? Quais ele precisa desenvolver? O que que ele precisa melhorar? O que que é essencial na vida dele? Então, por exemplo, alguém que o valor principal na vida dele é a família, não pode ser uma pessoa que pense em uma carreira, quando eu digo família, é pai e mãe, por exemplo. Pensar numa carreira que seja internacional, por exemplo, que tenha que viajar muito. Se para ele tem que estar junto com o pai e com a mãe, e não está errado isso. É um valor que é importante para ele, esse tipo de coisa. E depois, quando ele se casar, ele vai ter que ter alguém que tem o mesmo perfil que ele. Que vem aí um outro ponto importante. Quando você casa com uma pessoa, você casa com a carreira da pessoa também. Então, tem que esse ponto é importante até para definir o futuro profissional de uma pessoa, né? Então, basicamente, o autoconhecimento, ele é essencial para poder dar os Uhum. próximos passos. Senão, fica desamarrado, né? Fica assim, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer curso serve, né? É que nem o gato lá como é que chama aquele desenho do Walt Disney? O gato risonho lá, da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela Ah, pergunta, sei. É. é, pergunta para ela, para onde você quer ir? Porque assim, ela fala assim, eu não sei, então qualquer caminho serve para você. Se você não sabe para onde você quer ir, vá para qualquer lugar, né? Então, se a pessoa não se conhece, ela vai cair exatamente nesse ponto. E aí a gente cai num erro muito grande, o Stefan, que é errar tentando fazer os cursos básicos, errar menos. Então vou fazer o curso de administração. Eu vou fazer o curso de direito. Eu vou fazer curso... Aquelas coisas assim que nisso eu não vou errar, nisso eu não vou passar fome, né? E isso é um erro tremendo. Isso é um Uhum. tremendo porque tem gente que fez esses cursos e hoje não está bem profissionalmente. Por não ter perfil ou porque o mercado não está, talvez, demandando, né? Entendi. E aliás, bom, com relação às fraquezas que você mencionou, Marcos, as fraquezas do candidato, né? Isso é muito importante. Eu tenho um amigo que estudou comigo no high school na Suíça, onde eu me formei, né? Ele também acabou partindo para o caminho de pedagogia e hoje em dia ele é professor de high school na Bay Area, em São Francisco, né? E, obviamente, lá nos Estados Unidos faz parte do processo natural, né? O candidato chegar e pedir carta de recomendações de professores no último, geralmente no penúltimo ano, né? No penúltimo ano do high school. E ele fala que realmente o que acaba determinando uma carta de recomendação forte não é pintar mil flores sobre candidato, mas também focar em algumas áreas de desenvolvimento, de fraqueza do candidato, onde ele teve que, de repente, enfrentar uma pessoa que tratava ele mal, ou ele estava falindo uma classe, ele conseguiu virar o jogo, etc. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, de autoconhecimento também, e eu acho que também acaba transparecendo, né, bastante aí nas cartas de recomendações que a gente trabalha aqui na Steinberg, né, que eu trabalho diretamente com os professores de colégios aqui no Brasil, explicando para eles o que tem que ser incluído nas cartas de recomendações, e sempre batendo muito nessa tecla. Não tem que só escrever coisas positivas sobre o candidato. Tem que ter um bom mix, né, de pontos positivos, obviamente, né? Como que o candidato vai se sair bem na sala de aula universitária, mas também áreas onde o candidato talvez teve um pouco de dificuldade, como que ele venceu essas dificuldades.
eu acho que são mais partindo para esse lado que você consegue determinar, não só determinar uma carta boa de uma carta ruim, mas você humaniza o candidato também, que é o que as universidades gostam de ver. E eu estava conversando com o admissions officer da UC Berkeley, lá também em Bay Area, que confirmou realmente, se eles receberem uma carta que é completamente positiva, né, aí eles pensam, poxa, mas em qual momento que esse candidato teve uma oportunidade de crescimento, né? Então, são esses pontos aí também que é importante contar para as pessoas que vão avaliar a aplicação, né? É. Uh, E, e, é, essa etapa de autoconhecimento, assim, às vezes tem algumas pessoas que têm medo. É interessante isso, né? Tem fala, autoconhecimento, o que que é? É terapia, né? Vou ficar deitado lá e vou transcender e vou, né? Aquela coisa assim. Apesar de eu ser psicanalista, quando eu estou atendendo como coach, eu não vou estar atendendo como terapeuta. São dois atendimentos completamente diferentes. Um é um, outro é outro, né? Mas a etapa do autoconhecimento ela é muito gostosa. Eu não conheço ninguém que participou, pelo menos daqueles que eu atendi, que não gostou de participar. Porque a gente faz algumas atividades, algumas ferramentas, faz, algumas coisas que são muito... Tem muito insights, sabe? Por exemplo, tem uma atividade que eu gosto muito, uma ferramenta que eu gosto muito, que é a análise de situações, né? Então, por exemplo, eu peço para o coach falar cinco momentos mais marcantes da vida dele. 3 bons e 2 ruins. Aí vale tudo. E aí aparece de tudo. uhum. Aparece viagem, aparece doença, aparece falecimento, aparece conquista de prêmios, campeonatos, aparece de tudo. E aí, em seguida, tem que identificar o que ele gostou, o que ele aprendeu, o que ele era bom naquele momento. Mesmo na situação ruim. O que ele descobriu? Que ele saiu bem, mesmo sendo uma situação ruim. O que ele gostou naquela oportunidade, naquela experiência. O que ele não gostou de jeito nenhum e o que ele aprendeu. E é muito interessante, uma atividade simples até, né? E sai coisas muito legais. Dá um exemplo de uma menina, ela colocou uma situação de doença familiar, doença bastante séria na família, que tinha, e que abalou toda a família. E ela descobriu que ela era muito boa para manter a frieza, o controle emocional e ajudar a família, né? Então, isso eu guardei. Então, ficou guardado lá nos apontamentos dela. E foram aparecendo outras coisas em outras atividades. Quando chegou lá na frente, quando foi afunilando, né, no caso, os cursos para ela, acabou caindo em psicologia, né? Por quê? Porque realmente, não foi, claro, não foi só essa atividade que definiu isso, foi um monte de coisas. Mas foi uma coisa que já liga um beat na gente, fala assim, opa, controle emocional, gosta de ajudar as pessoas, puxa, olha que interessante, né? Ela não quer fazer psicologia para se ajudar, quer dizer, a pessoa quer fazer psicologia porque ela precisa de terapia, né? Não, ela identificou que ela saiu bem ajudando os outros. Então a gente trabalha Que várias legal, atividades. hein? Voltando. Opa, ótimo. Não, Então, mas só que legal. Então, só finalizando o raciocínio, então, com essas atividades, a pessoa vai falar, poxa, eu sou assim. Ou descobre até, às vezes, poxa, eu não sou tão bom quanto eu imaginava. Né? Então, tem várias atividades que vão despertando esse lado, que joga para cima informações, para que ele leve em consideração. Porque eu não vou falar para a pessoa isso. Né? Uhum. A questão do coach é isso. Não sou eu que vou falar para a pessoa. Ela tem que descobrir isso. Eu posso anotar, em algum momento eu
para a pessoa para repensar aquilo. Mas é ela que vai chegando às conclusões, né? Então é muito legal essa etapa de autoconhecimento. Vale para todo mundo isso, né? Que legal, que bacana. Nossa, é muito prazeroso ouvir as histórias, né? E o trabalho que você faz é fantástico, Marcos. Então, muito legal. Inclusive, bom, para aqueles que estão nos assistindo, eu vou deixar nos comentários do vídeo, eu vou deixar o link, né, Marcos, do seu site, e também o ID handle, que é o usuário do seu IG, Marcos, eu vou colocar também Claro. nesse vídeo. Eu gostaria também, temos algumas perguntas aqui, temos duas perguntas, e se qualquer um dos nossos espectadores tiverem mais perguntas, sintam-se à vontade de mandar as perguntas para a gente, né? A primeira pergunta é da Débora Daiane, e a Débora pergunta se não existe curso de medicina nos Estados Unidos e de direito. Para esclarecer esse ponto, existem cursos sim de medicina e de direito, inclusive eu acho que a gente chegou a comentar, né, Marcos? Mas é no nível de doutorado. Para quem quiser entrar numa faculdade de medicina nos Estados Unidos, eles vão ter que passar por um curso de pre-med, que é o curso que eu comecei na Universidade de Miami em 2004. Fazer 4 anos de pre-med para depois partir para uma med school, onde você vai ter mais 4 anos de estudos. Então, diferente do Brasil, são 8 anos de estudos nos Estados Unidos, mais ou menos, né, para quem quiser se formar como médico. E para direito também, não existe curso de direito no nível de bacharelado. Até existe, mas são universidades menores e muitas vezes menos conhecidas, né? Você tem a possibilidade de fazer algum outro curso e depois aplicar para um JD, que seria praticamente um doutorado, né, em nível de direito, onde vai requerer as provas adicionais, como LSAT, entre outras documentações, ou um mestrado, um LLM, que tem inclusive no Brasil também, na área de direito. Então, esses seriam 2 caminhos possíveis, né, que daria para seguir para quem quiser formar em direito nos Estados Unidos. E a segunda pergunta é do Júlio César Zorzetti, que ele quer dicas para quem quiser fazer um doutorado fora do país. E eu acho que é uma resposta bastante ampla, mas o que eu posso fazer é considerar esse tópico para um dos vídeos que eu vou postar no canal da Estudar Fora. Mas, a princípio, uma grande diferença entre um curso de doutorado no Brasil versus um curso de doutorado nos Estados Unidos é que, para quem quiser aplicar para os Estados Unidos, tanto para a Europa, Canadá, também, em vários outros países, África do Sul, é interessante você ter um projeto de pesquisa. E por que eu digo isso? Porque quando você escolhe onde você quer fazer o seu doutorado, principalmente quando você quer estudar fora do país, você não escolhe a universidade. Você escolhe pelo seu thesis advisor, né? Que é quem vai ajudar você a elaborar a sua tese de doutorado. Lembrando que são 5 anos da sua vida que você vai passar fazendo pesquisa sobre um tema bem específico, que, aliás, também tem que ser um tema onde você vai trazer uma certa inovação para o mundo acadêmico. Então, também, se você chegar com uma proposta de pesquisa e essa pesquisa já foi feita antes, ela vai ser menos forte que uma proposta de pesquisa que ainda não foi feito, né? Uma área nova, por exemplo, etc. Então, eu acho que o ponto principal para quem quiser fazer um doutorado fora do Brasil é ter uma ideia do que você quer fazer como pesquisa, né? Você vai ter que documentar isso num Research Proposal, que é uma proposta de pesquisa na universidade, e também saber quais são os professores que, no mundo todo, vão estar melhores adequados a supervisionar a sua pesquisa. Então, por exemplo, se você quiser fazer um doutorado em ciências agronômicas, em pesticidas, vamos dizer, e você aplica para a University of Dalhousie ou, sei lá, Harvard, por exemplo, só porque é uma universidade que tem nome, né?
e não, você não vê o fato de que não tem professores que fazem pesquisas sobre pesticidas, né, na Harvard, você conseguir entrar num doutorado na Harvard vai ser praticamente impossível, não vai ter ninguém para supervisionar a sua tese de doutorado. Então, para Júlio César Zorzetti, eu acho que a maior dica que eu teria para quem quiser fazer um doutorado fora do país é que você não procura o programa de doutorado por universidade, você procura pelo corpo docente das universidades que você vai aplicar. Então, essas seriam as duas perguntas que a gente tinha. E eu acho que isso acaba encerrando, então, Marcos, aqui a nossa live de hoje, né? Eu queria agradecer novamente você pela disponibilidade, pelo trabalho sensacional que você faz. Eu acho que o trabalho que você faz, tanto como o trabalho que eu faço também, a gente acaba tocando muito a vida das pessoas, né? Num momento muito decisivo, né? Que é a parte de decidir qual vai ser a carreira, né? Ou no meu caso, para candidatos que querem estudar fora, onde estudar, né? Onde tem as melhores opções para esses candidatos. Mas queria agradecer novamente aí, Marcos, pela participação. Eu sei que nós vamos ter outras oportunidades para fazer outros lives também relacionado com coaching vocacional, mas talvez abordando outros temas, né? Então, muito obrigado aí pelo seu tempo no início de semana. Todo mundo reclama de segunda, né? E eu estou aqui 5 horas da tarde tomando seu tempo com essa live. Mas eu acho que é importante, né? O trabalho que você faz também explicar aí para os nossos espectadores. Então, obrigado novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu amo esse trabalho que eu faço, né? Faço com muito prazer, assim como você. E eu tenho um prazer muito grande de falar sobre esse trabalho, né? Ele me realiza muito. Então, foi uma transição de carreira que eu fiz já há alguns anos, que valeu a pena. Antes eu trabalhava de forma voluntária, hoje eu trabalho de forma profissional, realmente. Isso proporcionou que eu pudesse ajudar muito mais gente. Então, eu agradeço essa oportunidade. Quem vier assistir a live, tiver gravado também, fique à vontade para entrar em contato comigo, né? E o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Tá ok? Legal, bacana. Muito obrigado, Marcos, e a gente vai se falando, então. Tá ok, então. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.